Olá pessoal, bem-vindos ao canal Em Nome do Tarô. Eu sou a Cláudia e vou fazer a leitura do signo de Libra. Uma leitura intuitiva, atemporal, coletiva, onde eu destaco 6 setores da vida e uso o tarô completo, uso arcanos maiores e uso as cartas ciganas, tá bom? Peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Acompanhe aí as nossas leituras, tá bom? Vamos aí pensando então nessas mensagens. Os setores da vida que eu vou trazer aqui é personalidade, comportamento, questões emocionais, fatores externos, internos, questões materiais e espirituais, tá? A ordem é aleatória, não segue uma sequência, tá? Então, vamos começar aqui colocando um arcano para cada um desse setor. Personalidade, emocional, o que vem de fora, motivação interior, vida material, recursos, né? E espiritualidade. Muito bem. Agora eu vou usar o tarô completo. E colocando essas cartas para deixar mais amplo, né, a nossa mensagem aí. Essas cartas precisam... Eu já embaralhei, mas eu sempre gosto de embaralhar um pouquinho mais, né? Para ficar mais... movimentar a energia mesmo, né? Então, vamos lá. Nossos amigos librianos. O que o universo tem para dizer nesses setores da vida dos librianos? Uma carta para personalidade, emocional, externos, internos, matéria, espiritualidade. E vou pegar as cartas ciganas para colocar mais uma informação. E depois, no final, a gente tira uma carta de aconselhamento para reverberar aí a leitura, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Uma carta aqui para o setor comportamento, emocional, fatores externos, força interior, recursos e finanças e vida espiritual. Muito bem. Vamos lá, librianos, vamos começar essa leitura então, tá? Bem, no setor aqui, na primeira casa, que é do comportamento, da personalidade, a maneira como tu tá lidando com as coisas nesses dias, porque essa leitura aqui ela pode ser de uma semana até um mês, tá? A partir do momento em que tu chegar nesse vídeo, que é a hora certa de chegar, eu tenho aqui, na questão de comportamento, eu tenho a carta, o arcano dos enamorados, o 5 de paus e o urso. Então aqui a gente está se deparando aí com alguma decisão que precisa ser tomada, alguma coisa que está gerando aí um apego, um cuidado, alguma coisa que pode estar relacionada a uma questão de relacionamento amoroso, relacionamento romântico ou de algum relacionamento que tem importância na tua vida. E isso tá parecendo que existe aqui meio que uma separação, alguma coisa, cada um puxando para um lado aqui, né? E o urso, ele traz essa questão de gastar uma energia, mas se dá conta de até onde eu devo gastar essa energia. Ou seja, o urso, ele tem essa questão de ser intenso, né? E ele percebe claramente que quando não existe mais o que ser consumido, é hora de se resguardar. Então, nós podemos estar aqui diante de uma situação onde pode ser um desgaste de relacionamento, pode ser uma espécie de só de um lado que está trabalhando por essa relação ou está havendo uma discordância muito grande aqui, cada um querendo
ter mais razão do que o outro, né? Ou alguém pode estar se doando demais ou concordando demais só para não criar confusão, para não, né? Por medo de alguma coisa, medo de perder, medo que a pessoa vá embora. Se tiver que ir embora, tem que ir embora, a gente tem que deixar, né? A gente não pode se anular dentro de um relacionamento, seja ele qual for. Tudo tem um limite, tá? Nossa energia precisa ser sempre poupada, né? Nós precisamos de força e viver a nossa vida com o outro e não em função do outro, né? Então, no comportamento está acontecendo isso. Então, reflitam, examinem o que está acontecendo, se está valendo isso, se está sendo desgastante e chama para conversa, tá? Exponha o que tu sente de verdade, sem medo, porque o ruim é ficar nesse cabo de guerra aí, tá? Nas questões emocionais, eu tenho a Imperatriz, o 2 de Copas e as alianças. Meio que tá, ó, tá batendo junto aqui, né? Tá vindo junto, porque a Imperatriz, ela é afetividade. Ela gosta das coisas boas, do bem-estar, de estar vivendo num ambiente tranquilo e trazer esse conforto também para as pessoas que estão com ela. O 2 de Copas está falando de união, está falando de pessoas que se ajudam, pessoas que caminham, né, numa mesma frequência, numa mesma vibração, um encontro, né? Esse 2 de Copas traz a união emocional, traz um paralelo aqui das emoções. E as alianças também está falando de união. Então, emocionalmente, nós estamos aqui muito claro que está havendo uma situação aqui de relacionamento, tá tendo um conflito aqui. E existe o interesse disso ser corrigido, né? Existe aqui uma história boa para se contar. Pode ser realmente um amor romântico. Então, aí, librianos e librianas que estão vivendo essa situação, e é uma coisa muito típica, inclusive, do signo de Libra, porque Libra, ele é muito amável. Libra é um signo de pessoas que gostam de harmonia, gostam de paz. E geralmente o libriano, ele concorda com tudo para não ter briga, para não ter conflito, para não desagradar o outro. Em qualquer tipo de relação, os librianos são sempre muito calmos e tranquilos. Eles guardam muito, eles podem até não estar gostando de alguma coisa, mas eles sempre vão esticando aquele elástico da paciência deles. E muitas vezes acabam sofrendo, porque não tem muita força de dizer que realmente não está concordando com alguma coisa. Isso não é muito bom, não é, librianos? Então, tá passando por isso, libriano, te reequilibra, faz valer a tua vontade também. Usa da tua mentalidade, da tua inteligência para conversar, para entender o que tu tá querendo, do que tu pode abrir mão, o que tu não vai fazer, porque a vida é assim, ela é um compartilhamento, né? Não adianta só um lado ficar satisfeito, e muitas vezes esse acordo que existe, o outro lado pensa que tá indo tudo bem e não tá. Pensa que o outro concorda porque tá achando certo, mas na verdade não tá. Isso faz mal para a relação, tá? Então aqui, nas questões externas, o que vem de encontro a vocês aí para impulsionar a vida de vocês? Tá vindo o arcano da força, o 6 de paus e a carta. A força é essa questão assim, né? As coisas da vida que vem martelando a gente aí, e a gente precisa tá bem, tá equilibrado emocionalmente, estar com a nossa energia, o nosso psicológico em dia, né? Porque as coisas da vida, as coisas materiais, as pressões, as opiniões, né? Tudo aquilo que os outros, que o mundo, que as notícias, as tendências, né? Tudo que acontece afeta a gente. Só que nós precisamos ter essa coragem de nos colocarmos numa situação real, de confiança na vida.
Aí eu tenho 6 de paus aqui que está falando de vitória, está falando de conquistas, de conseguir achar o seu lugar, de finalmente as coisas, né, entrarem nos eixos. Mas eu preciso dessa coragem aqui, eu preciso ter força para lidar com toda essa pressão que vem ao meu redor. É alguém que me fala alguma coisa, é uma cobrança de um lado, é uma cobrança do outro, é o que os outros vão achar, é sempre essas coisas, é opinião, né? Então eu tenho que ter força interior para entender o que eu sinto, como que eu me saio nessa, porque eu preciso, se eu preciso vencer essa demanda toda, se eu realmente tenho fé naquilo que eu quero. Aqui eu tenho a carta da carta e ela está falando de alguma situação que exige decisão aqui. E é uma decisão que envolve outras pessoas, né? Aqui é uma assinatura de alguma coisa, é um documento, é uma mensagem importante, é um e-mail que está chegando aí, alguma coisa dita por alguém, algo que precisa de, que é sério, né? No sentido de ser oficial, algo que põe um rumo naquela conversa, não é uma conversa jogada fora, não é um achismo, é algo realmente oficial, algo que realmente pode modificar a vida das pessoas, tá? Então, se tu tá esperando aí alguma coisa, é um momento de encarar isso com força, com coragem, com determinação, sem medos, né? E se apoiar aí nas pessoas que fazem parte do teu círculo de pessoas confiáveis, né? Ou no teu próprio ser interior aí que precisa, mais do que nunca, estar ativo, porque a força vem sempre de dentro, né? Por mais pessoas ao teu redor que estejam contigo, tem que ter essa confiança interior, tá? Então aguarda aí esses movimentos que estão para acontecer ou que já estão acontecendo. E se já aconteceu, força aí, que a coisa vai ter que mudar, tá? Na força interior ou no movimento interior, o movimento que precisa ser vivido, que a tua alma está pedindo, nós temos o louco, o diabo e o chicote. Aqui está pedindo realmente para mudar a tua frequência e compreender que tem coisas que não podem ser vividas só pelos outros. Aqui existe aqui uma espécie de comando externo, tem alguém te pressionando, tem alguém te forçando, ou seja, tu tá deixando isso acontecer na tua vida. E por quê, né? Essa é a pergunta que tu tem que fazer para ti, Libriano e Libriana. O que está acontecendo? Por que eu estou vivendo dessa forma? Por que eu estou concordando com tudo se eu não quero isso para mim? Entenda o que tu quer, Libriano. Entenda o que vocês querem. Librianos, sejam equilibrados, porque o signo de vocês, o símbolo é a balança, né? É o equilíbrio das forças masculinas, femininas, do dar e receber, né? Do sim, do não. Então é importante que tenha esse exercício de informação, porque é um signo regido por Mercúrio. Mercúrio é a força da comunicação, das conexões, dos movimentos, do pensamento. Precisa trazer um pouco mais de energia para isso, tá? Porque Libra é um signo de suavidade. Então aqui está mostrando que existem certas correntes aqui na tua vida. O louco vem te pedindo, larga tudo e recomeça, né? Aprende com as coisas que já viveu, carrega o que é bom para ti, mas tem que mudar. Tu não pode mais viver na sombra, tu não pode mais viver em função da opinião alheia. Luta com as tuas forças, não te joga, né, como um boneco, um fantoche que vai viver pelo comando dos outros, tá? Cuidado para não cair em depressão, em tristeza, ou algum tipo de vício, alguma coisa assim, porque é fuga, né? E os librianos têm um pouco disso,
principalmente porque sofre muito em questões de romance também, tá? Mas decisão é uma coisa difícil para o libriano e é isso que ele tem que vencer, certo? Nas questões materiais, recursos, finanças, né? Eu tenho o imperador, o as de ouros e as pedras. Então, existe uma abertura muito boa aqui, existe um portal de benefícios e alguma dificuldade que vem nesse caminho são coisas que vão facilmente ser contornadas, tá? Mas existem pequenos empecilhos, são ajustes que precisam ser feitos. Essas questões materiais, de recursos, podem ser não só falando de dinheiro, mas trabalho, oportunidade, planejamento, administração, coisas assim, tudo aquilo que traz a energia da manifestação, da concretização de alguma coisa. Então, tá com aptidão para isso, tá num momento bom para isso, mas claro, precisa aprender, porque se tu tá preso em alguma coisa, tá vivendo uma situação meio difícil, vai ser difícil também chegar nesse planejamento, tomar decisões assim muito livremente. Vai ser um pouquinho complicado, porque não está acostumado. Mas não desista, porque olha, o caminho tem as pedrinhas, mas o caminho está aqui, o sol está brilhando lá. Aqui não está um impedimento, apenas precisa desviar dessas pedras aí, certo? Essas pedras significam ajustes, probleminhas, coisinhas que acontecem, um atraso, uma pessoa, uma coisinha que vem, né? Quando tu pensa que tá indo tudo certinho, tem um negocinho no meio do caminho. Aí tem que parar, resolver, atrasa um pouquinho, vai, mas não desiste da tua jornada, não desiste da tua melhora, não desista dos teus objetivos, não desista de se tornar uma pessoa melhor e mais livre, consequentemente mais feliz também, né? E na parte espiritual, nós temos o eremita, a força, de novo, né? E o coração. Então aqui está também falando sobre o amor, o auto-amor, a força, autoestima, coragem, concentração em si mesmo, né? Trabalhando com essas energias de amor, né? O primeiro amor da vida da gente somos nós mesmos, não é? Então, a espiritualidade está te colocando aqui uma bênção de aprender sobre isso. É uma pessoa, um pessoal aí de Libra que tem essa característica amorosa, afetuosa e forte, certo? Então, a espiritualidade aqui te colocando aí um incentivo, uma presença de curas espirituais, através do sentido da força, através da ajuda, que quando a gente chama pela ajuda, geralmente as coisas acontecem de uma forma muito interessante, né? Primeiro, desculpa, temos que nos abrir para o recebimento das coisas. Muitas vezes a gente só põe para fora, né? Fala e reclama e pede ajuda, mas quando aquilo precisa dizer, eu recebo, eu estou pronto para receber, né? As bênçãos da vida, os milagres, as melhoras, esse autoconhecimento que eu preciso ter com a minha vida. Eu aceito a luz, eu aceito estar sozinho, eu aceito me desprender, né, de certos conceitos e verificar e perceber melhor essa vida espiritual, tá? Então, librianos, essa é a chamada para vocês, né? É uma mudança aí de autoajuda, é uma mudança sabe, sair dessa questão aí que pode estar te aprisionando. Agora eu vou tirar aqui as cartas xamânicas, poder dos animais, que sempre traz um conselho muito bom, né? Na verdade, essas cartas são... Cada carta tem uma explicação bem grande, né? Que eu não vou ler tudo para você, senão fica muita coisa.
Como eu já li todo o livro, eu já sublinhei todas as partes interessantes, né, que mais objetivas de cada leitura, então vamos ver aqui o que os librianos precisam trabalhar. A força do lince. É a carta número 18. Vamos ver no livro. A força do lince para os librianos. O que é o lince? O lince é segredos. Significa que existe algo que você deveria estar sabendo e ainda não sabe. Olha aí. Alguma coisa que você deveria saber e ainda não está sabendo. Segredos que virão à tona. Preste atenção às revelações. Pode ser uma imagem, uma voz claramente audível em seus ouvidos. Fala também sobre clarividência, sobre vidência. Desenvolver seus poderes pessoais, lembrar de coisas que até já esqueceu a respeito de si mesmo. E fazer a meditação do silêncio mesmo, ouvir a sua voz interior. Então, o lince, falando sobre os segredos. Essa carta é bem interessante porque, como a gente está falando aqui, ó, o que está acontecendo na tua vida, pode haver mesmo aqui ó, uma revelação, né? E esses segredos que nós mesmos guardamos de nós, ou que uma outra pessoa tem para nos dizer alguma coisa aqui, librianos, está acontecendo na vida de vocês aí, na vida relacional de vocês, tá? Então, puxando aí a carta do lince, segredos. Vamos falar a verdade, vamos colocar aquilo que é, não guarde segredos, porque o libriano guarda segredos, né? Ele nunca expõe realmente o que pensa, ele é muito diplomático, né? Os librianos são muito gentis, por isso eles são tão amorosos e diz a lenda que são muito conquistadores, né? Por isso, por esse jeito agradável de ser, mas, né, é preciso conciliar aí, entrar em harmonia para não sofrer, certo? Então é isso, pessoal. Pessoal de Libra aí, muito obrigado por terem assistido até aqui a nossa leitura. Espero que vocês tenham gostado e conseguido assimilar alguma coisa que sirva para vocês, tá? Eu aguardo vocês numa próxima leitura e fiquem todos na maior paz que os librianos têm, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.